Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 30 de maio, penúltimo dia do mês de maio. Dia da gente fazer uma reflexão, aonde nós conseguimos atingir nossas metas nesse mês de maio. As nossas metas são aquelas que nós nos propomos a crescer, a melhorar. E a nossa meta principal é alcançarmos a conversão, é alcançarmos a cada dia o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma morada eterna na paz e na alegria. Porque foi Jesus que disse, eu vou na frente preparar um lugar para todos vocês. Mas a gente tem que fazer por onde? A gente tem que procurar a cada dia nos adequar, se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, da Palavra de Deus, através das coisas boas, das coisas que nos elevam, das coisas que nos tranquilizam, das coisas que nos fazem sorrir, nos fazem viver com alegria. E essas coisas nós só vamos encontrar na Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo, às vezes, nos oferece outras coisas. Mas depois do prazer, depois da farra, depois das coisas mundanas, vem um grande vazio em nossa alma. E você veja, meu povo, as pessoas que estão focadas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sempre vivem alegres. Apesar das pedras do caminho, apesar das dificuldades diárias, elas têm um sorriso. Elas enfrentam essas dificuldades com outro olhar. Não com o olhar do desespero, com o olhar do desânimo, mas quem está focado na palavra de Deus tem um olhar de compreensão, um olhar de amor, um olhar de que vai vencer essas dificuldades. Dizendo a você que está aí com um problema de saúde grave, com um problema de relacionamento no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, na relação de pai, filho, mãe e filhos, tenha calma, tenha paciência. A paciência é uma virtude. Não reaja. Se reagir, reaja com inteligência. E principalmente a inteligência emocional. Muitas coisas, muitas tragédias acontecem hoje nas famílias porque as pessoas agem sem pensar. E o evangelho de hoje, nesse dia 30 de maio, é o evangelho de João, capítulo 16, versos de 20 a 23. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, vós chorareis e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo para nós nos alegrarmos. Jesus está dizendo para nós que Ele vai voltar. Jesus está dizendo para nós que o mundo vai se alegrar com sua volta. Os discípulos estavam tristes. Os amigos de Jesus estavam tristes com sua partida. Mas Ele está dizendo agora, também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. Essa
a nossa esperança. Não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Vivemos assim, confiante na palavra de Deus todos os dias. Acordamos, fazemos nossas orações, vamos dormir, também fazemos nossas orações, para assim nos mantermos com esse vínculo junto a Jesus. Nos mantermos focados na sua palavra, porque Ele está dizendo, quando eu voltar, vós se alegrarão. Não sabemos qual é o dia que Jesus vai voltar para cada um de nós. Muitos irmãos e irmãs hoje se encontraram com Jesus. Amanhã, não sabemos se é a nossa vez, quando será. Mas Jesus disse que nós vamos nos alegrar. Jesus está dizendo para a gente ter fé, viver com alegria. Não podemos viver no medo. Sabe por quê? Porque o medo nos paralisa. E meus irmãos e minhas irmãs, tem muita gente que vive com medo de ter fé, com medo de rezar, com medo de se aproximar da cruz de Jesus. Sim, porque elas têm medo de também passar pelo Calvário. Elas têm medo do sofrimento. E Jesus disse o quê? Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Mas o que nós preferimos? É carregar a cruz com Jesus ou carregar a cruz sem Jesus? Quando nós carregamos a cruz sem Jesus, ela nos fere, ela nos machuca, ela nos derruba e nós não conseguimos chegar ao final. Carregar a cruz com Jesus, ela se torna leve, suave e às vezes nem percebemos que estamos carregando a cruz. É preciso que a gente divulgue o Evangelho. É preciso que você faça da sua casa uma igreja doméstica. Porque a palavra de Deus diz: a alegria, mesmo na hora do sofrimento e da dor, traz a paz. A comunidade que não cultiva a alegria, adoece. A comunidade que não cultiva a alegria, adoece. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quantas comunidades estão doentes. E você pode perguntar qual? A nossa casa, por exemplo. A nossa igreja doméstica. Quantas igrejas domésticas, meus irmãos e minhas irmãs, o santo lar está doente. Pai contra filho, filho contra pai, esposa contra marido, marido contra esposa. E a palavra de Deus diz que uma casa dividida não se sustenta. Por isso que às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, temos famílias destruídas, lares abandonados, esposa para um lado, filho para outro, pai para outro. Famílias desestruturadas, porque a casa foi dividida. A palavra de Deus diz que quem constrói a sua casa sobre a rocha, vai vir a tempestade, os ventos fortes, as enxurradas. Mas a casa não cairá, porque ela está fincada na rocha. Então, meu povo, é assim que funciona. Uma casa dividida, um casal que está dividindo, se voltando um contra o outro, não prosperar no reino de Deus, na criação do reino de Deus na sua própria casa. Que você possa hoje refletir. Eu estou dividindo a minha igreja doméstica? Eu estou trabalhando para que a minha igreja doméstica, a minha casa, seja levada pela tempestade? Ou estou procurando sempre levar a minha casa, o meu lar, para perto do reino de Deus? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.